Vovó Coruja. Estou com a Cauane. Oi, pessoal. E hoje nós viemos aqui para fazer um relato de parto, parto da Aurora. Pessoal, a nossa princesinha nasceu. Ela nasceu no dia 26 e a gente vai contar pra vocês como foi. Comecei a sentir, na verdade, uma semana antes de eu sentir as dores do parto mesmo, começar o trabalho de parto, saiu o meu tampão. Antes disso eu não tava sentindo nada, só tava sentindo contrações de treinamento, né? E daí um dia, na segunda-feira de manhã, eu acordei e saí um pouquinho do tampão e depois não senti mais nada de novo. Na segunda-feira eu acordei umas 3 horas da manhã, tinha tido um sonho assim e tinha acordado de madrugada. E aí eu acordei com dores na lombar aqui e as contrações. Mas assim, tipo, era fraquinho, eu não dei muita bola, eu pensei que era aquelas contrações de pródromos e realmente era, né? Mas eu pensei que de repente fosse se prolongar, enfim, começar ali e se prolongar. Então, voltei a dormir, aí uns 5 minutos eu acordei de novo com aquela dor. Daí começou a ritmar, mas eu tava assim, ficando atenta, né? Até então, tudo tranquilo. Umas 5 da manhã começou a ficar mais forte, e daí eu resolvi marcar o horário que dava essas dores e quanto tempo que ficava, né? Pra mim, de manhã, mais cedo, né? Quer dizer, um pouquinho mais tarde, né? Não ia mandar mensagem 5 horas da manhã pra Dola, então eu esperei mais um pouco ela pra ver o que ela achava, o que era me explicar. Porque eu tinha lido um pouco, a gente conversou um pouco, mas ali na prática a gente fica meio assim, é ou não é? Então, ela mandou mensagem pra mim, eu mandei mensagem pra ela, me respondeu que provavelmente eram os pródromos, que é umas contrações antes de entrar em trabalho de parto oficial, né? A Aurorinha tá querendo a... Enfim, a gente foi caminhar de manhã, eu avisei a mãe, né? Falei pra mãe. E também de madrugada eu tava sentindo que tava saindo líquido. Saía muito líquido, assim, não tinha cheiro nem nada, só como se saísse e ficasse saindo água ali embaixo. E depois saiu um pouquinho de sangue, assim, de tampão com sangue. Fomos pra praia ainda. A gente foi pra praia, foi respirar um pouco e eu comecei a sentir mais dores, mais frequentes, foi ficando mais intenso. Naquele dia eu tinha umas 3 clientes marcadas, eu tava já reduzindo a minha agenda porque eu sabia que tava pertinho dela chegar, mas aquele dia eu tinha marcado porque eu pensei, já tinha virado 2 luas, ela não tinha nascido, aí eu já tava ansiosa e daí pra mim não ficar mais ansiosa, eu voltei assim a trabalhar normal, enfim, enquanto estava aguentando pra minha ansiedade também não atacar, né? Trabalha pertinho também, né? Eu trabalho bem aqui do lado, então, pra quem não sabe, eu trabalho com extensão de cílios, é horário marcado, então pra mim tava bem tranquilo. E pra mim é uma terapia, então eu continuei trabalhando. E aí, no dia, eu já tava com contrações, não tava assim muito forte, mas já tava vendo que era contrações mesmo de um trabalho de parto ali, né? Um comecinho de trabalho de parto. E eu falei pra mãe, será que eu atendo? Será que eu não atendo? E se estourar, né? Mas eu sabia que pra algumas mulheres poderia ser mais rápido, mas eu tinha em mente que o meu trabalho ia ser um pouquinho mais demorado, o meu trabalho de parto. Aí a mãe falou, não sei, Cal, se tu se sentir bem, se tu achar, vai, atende, se não... Eu falei, não, pra mim não ficar ansiosa, eu vou lá, vou trabalhar, vou atender as clientes, né? Mas aí eu atendi uma só, fui. E aí lá no trabalho começou a me dar muita contração. Eu tenho até um videozinho que eu fiz. Trabalhando e numa contração, tava toda acabada, gente. Tava com a roupa de casa, assim, porque eu fui ali só atender ela. E as de tarde eu desmarquei porque eu vi que eu não ia aguentar. Mas eu atendi ela, essa cliente. Mas eu já tava com bastante contando, eu almocei, a Dola veio aqui, daí começou as contrações mesmo, ficaram bem fortes. A gente foi pro banho, a gente ficou um tempo aqui, meu pai veio aqui ficar comigo, meus irmãos, enfim, já comecei. Dar um conforto, né? Aí eu arrumei as minhas coisas que eu tinha. Gente,
Chegou a hora, é oficial. Tô arrumando a minha... Ai. Caralho. Eu tô... Ai, peraí. Ai. Olha só. Ai. Necessarzinha. Gente, caramba. Ai. Passou. Meu Deus. Eu tô arrumando a minha necessaire. Fazer coisas de higiene. Eu passei um reboquinho base cat na cara. Vou tentar arrumar meu cabelo. Separar meu carregador. E, enfim, essas coisas eu deixei pra arrumar de última hora porque são coisas que eu tava usando, né? E... enfim. Gente. Ai, eu já tô exausta só de pensar que vai aumentar umas 10 vezes mais a dor que eu tô sentindo. Mas é isso. Eu conheci minha princesa. Finalmente. E tem algumas coisas dela que eu ainda tenho que colocar na malinha. E eu sempre assim, deixando de última hora. Ainda umas coisas pra arrumar da mala maternidade. A gente até gravou um vídeo, mas a gente não... ficou faltando umas coisas, ficou meio perdido ali na hora. E daí eu não sei se a gente vai postar esse vídeo da mala maternidade, mas enfim. No dia do parto eu tomei um banho, me maquiei, pra mim arrumei o restinho das coisas e fui me preparando pra dali um tempo a gente ir pro hospital e tudo mais. E aí a gente começou a fazer os exercícios pra contração e tudo mais, e dali já foi minha maquiagem, já chorei um monte e fui pro banho, me molhei, enfim. Ela pediu uma mensagem também, né? É, ela pediu uma mensagem pra escrever pra Aurora. E aí eu me emocionei e chorei muito. E ela botou umas músicas também que não me ajudaram nada no meu emocional. Eu chorei mais ainda. Só fiquei pensando que tava chegando realmente o momento de eu conhecer minha princesa. E eu fiquei muito emocionada. E eu vendo todo mundo ali comigo me tranquilizou bastante. Enfim. Ela também foi maravilhosa. Ela foi. No processo, desde bem antes, né? Durante e o pós também, porque essa semana ela veio ajudar a Kaori na amamentação. Nossa, o trabalho dela é impecável. É, ela ajudou muito a gente, porque a gente estuda tudo mais, mas mesmo assim, na hora do vamos ver ali, fica bem complicado. Eu tive 3, mas a Kaori foi cesárea, né? Por conta que ela se enrolou no cordão umbilical. Eu tive contração, tive dor, dilatação, tudo, mas ela não nasceu. E os outros 2, né? O Léo e o Tauan também. Daí foi cesárea também. Então, não tinha muita experiência, assim, até porque na minha época também, eu também não tinha um apoio, assim, né? Então, achei bem importante que ela tivesse esse apoio. É, hoje em dia é mais estudada toda a questão de criar um bebê, né? É dada uma importância maior. Antes era muito de palpites de outras pessoas, agora já é baseada mais em estudos e tudo mais, profissionais mesmo, né? Aqui antes eu acredito que não existia, né? Nada disso, assim. Nunca ouvi falar. Não tinha. E pra cima, deitar um pouco, tava com sono, tava com fome, tava, sei lá, tava já fora de mim, com muita dor, e eu pedia pra ir no hospital. Minha mãe também falava, vamos ir, vamos ir. E a doula disse que era bom esperar um pouco mais, que ainda dava pra aguentar mais. E eu já tava no auge da minha dor, achando que eu tava no auge da minha dor, já que ia correr pro hospital, pensando que já ia nascer ali. Aí a gente foi ali no PA, né? Eu ganhei... 6 horas da tarde. É, a gente foi. 6 horas da tarde. A gente tinha passado a tarde inteira com dor ali, eu achando que eu já não aguentava mais. 6 horas da tarde a gente foi lá no PA, né? Fomos a pé, porque é pertinho também. Isso, quis ir caminhando. Eles quiseram me levar de
de carro, mas era aqui pertinho, e aí eu falei, ai, melhor eu caminhar, porque daí também ajuda, e eu em pé tava aliviando mais as minhas dores do que eu sentada. Então, pra mim, quanto mais eu ficasse em pé ali, eu me concentrava melhor, enfim. Tá? Eles me acolheram lá, né? Examinaram. Fizeram o exame de toque e eu ainda estava com 2 centímetros de dilatação. Desde as 3 horas da manhã, sentindo dores, e eu ainda estava com 2 centímetros de dilatação. Mas tudo bem. A gente ficou lá, aí até então a doula não pôde ficar lá comigo, só a minha mãe. E elas ficaram um pouco se revezando, já tava podre de cansada. Depois... Aí ela foi pra casa também atender as filhas dela, ficou um tempo, se alimentou, daí se preparou pra poder ir pro hospital. E a minha mãe não se preparou pra nada. Não fez nem uma mochila com roupa, nem com carregador, nem com nada. Ela só tava lá em desespero, né? Tentando se tranquilizar. Mas ela não se preparou pra nada, só tava lá comigo o tempo todo. E até que passou um pouco mal lá no PA, baixou a pressão dela. É que na verdade eu tenho pressão baixa, né? Então quando eu fico muito nervosa, minha pressão baixa, eu passo mal. Quase desmaio, me dá uns calafrios, enfim. Em outros episódios da minha vida já aconteceu isso. Mas eu achei que eu ia ser bem pior. Achei que ia ser bem pior lá na hora do parto mesmo. Mas me deu aqui, me deu uma queda de pressão aqui, eu respirei. Também não tinha me alimentado, daí a doula veio, ela ficou e eu vim pra casa, daí me alimentei, tomei um banho. E daí depois eu voltei. Daí passou, daí não me deu mais nada. Então, eu fiquei mais preocupada com a mãe mesmo. Pensei, meu Deus, se ela desmaiar, o que eu vou fazer, né? Mas, enfim, deu tudo certo. Aí lá no PA eu tava tendo bastante dor. Fomos muito bem atendidas, né? Nós ficamos um pouco ali até que a Cal teve 4 dedos de dilatação, porque a médica falou, ó, com 4 dedos elas levam, antes disso não. É porque eu ia ter o parto, tive o parto no hospital do SUS aqui da região. Na verdade, da região, porque aqui na cidade não tem hospital. Eles encaminham pra uma cidade, 2 cidades próximas da nossa, né? Que é Itajaí. Que é Itajaí, onde tem o Hospital Marieta, que foi lá onde eu ganhei a neném. Então, aqui todos da região encaminham pra lá, pra esse hospital. E aí, tava com 4 centímetros, e daí eles poderiam me encaminhar pra lá. Daí a gente foi de ambulância, né, porque era melhor. A gente decidiu ir de ambulância. O trânsito não colaborou, mas eles ligaram a sirene, a gente chegou bem rapidinho até, mas balança muito, né? Balançava muito, daí balançava quase que teve na ambulância. Com contração, foi uau, mas assim, eu me mantive bem calma até. Eu respirava fundo. Ali no começo, que eu pensei que eu já tava morrendo, já queria desistir, que minha mãe tava lá comigo, ela ficava tirando sarro comigo, eu quase briguei com ela, né, mãe? Ela tentando me distrair, brincando assim, só que eu não tava pra brincadeira, eu tava com muita dor. E aí ela falou, tu não briga comigo que eu vou te deixar aqui. Mas no final a gente foi encaminhada pra lá, e lá no hospital eles me atenderam, mas não deixaram a mãe entrar, não deixaram a doula entrar. E ela ficou mais apreensiva por conta disso, né? Por não ter aquela rede de apoio com ela, que ela tinha antes, né? Lá no hospital, no começo, foi um pouco complicado, porque eu fiquei no corredor ali com as enfermeiras, elas fizeram um toque em mim, eu ainda tava com 4 centímetros, então elas não deram importância. Aí chegou o médico, daí o médico veio perguntar, me chamou chamou a Cauane lá na rua, sendo que a Cauane tava lá dentro já. Enfim, mas assim, no modo geral, a gente foi muito bem atendidos, né? Fomos muito bem atendidos lá no Marieta. Depois, né? Encaminhados logo pra sala, né? Daí o doutor disse, não, ela vai ser baixada no hospital, né? Daí ele me deu a documentação, eu fui lá providenciar. Daí na volta eu já entrei e já fiquei lá com ela direto. Que demorou mais um monte. Aí no começo ali que eu cheguei, ninguém pôde ficar ali comigo, eu já tava com bastante dor, mas me aliviava quando eu ficava em pé. Eu ficava em pé e ficava me rebolando assim.
E eu ficava conversando com as enfermeiras ali, elas não deram muita bola, porque, né, não tinha muito o que fazer. Mas me deixaram ali no corredor, eu acho que isso que foi ruim, porque eu não tava me exercitando pra poder dilatar. Eu tava ali meio que não sabendo o que fazer e tava andando de um lado pro outro. E acabou demorando muito pra mim dilatar, pra eles me internarem, né? Só que daí ali no corredor eu achei um banheiro, dizem que tem isso, quando a gente tá ganhando bebê, a gente acha um cantinho que nos tranquilize, que, né, faça a gente se concentrar ali no momento. E foi esse banheiro que eu achei, eu me tranquei lá dentro, fiquei lá um tempão até que eu pedi pra eles chamarem a doula, daí eles chamaram a doula, enfim. Aí ela ficou lá comigo, eu quis desistir, pedi cesárea, ela me acalmou muito, fazia massagem nas minhas costas, foi aliviando, daí com um pouco eles me internaram, daí ali fluiu o meu parto, quando eles me levaram pra sala, que eu pude ficar na bola, que eu pude ficar no chuveiro. Comigo e com ela. Com as duas ali me ajudando. Aí, enfim, gente, um parto literalmente. E a doula levou um monte de equipamento, levou luzinha, ela levou óleo, ela levou luvas e, né, e coisa assim pra ajudar, pra fazer massagem. Nossa, ela levou a mala. Ela tava preparada. Sim, Nós não. Nós não. Mas foi assim, bem demorado pra dilatar. Bem demorado. Eu já tava com... Quando a enfermeira veio e disse que ela estava com a dilatação completa, nossa, a gente agradeceu, botou as mãos pro céu, porque é o mais difícil, né? Assim, dilatar. Eu pensei que eu não tava ainda... Nossa, eu pensei... Ai, não tava nem pensando, eu já tava dormindo. Eu tava dormindo deitada e de tanta dor eu delirando. Eu tava delirando, já não tava mais dentro de mim. Mas eu não fiz aqueles escândalos, assim, eu tentei me acalmar, me concentrar ali. Quando vinha a contração, eu pensava nela saindo. Assim, então eu não prendia a dor ali, porque era pior. E aí, quando ela veio me falar que já tava total, que já era... Só que a neném tava muito pra cima, eu tinha que fazer uns agachamentos. Ali foi mais um processo. Mais um monte de tempo. Mas eu acho que 2 horas demorou. Demorou mais umas 2 horas. Que eu já tava dilatada. Aí lá no banho minha bolsa estourou, que até então não tinha estourado. Eu senti um paf e... Enfim, tava no banho, nem vi o líquido, mas eu senti que estourou. Sim. Aí daí chamamos a doutora, né? A doutora. Ó, a bolsa estourou, não sei o que. Ela foi, examinou e disse, ainda não tá, ainda tem que esperar um pouquinho. Ele tem um nome que eles falam, assim. Na hora eles falaram o nome, que tinha que esperar. Lembro. Mas enfim, aí voltou pra cama. Daí lá também tentou mais um pouco. Daí não conseguiu deitada até a Aurora. Daí eles pegaram um banquinho de apoio, que eu não sei como é que é o nome, mas é um banquinho meia-lua e baixinho, aonde a gestante fica ali, né, naquela posição e fica fazendo força. E ela disse, ainda não faz força. Teve um momento assim, ainda não faz força. Depois daquele momento, agora tu pode. Quando vinha a contração mesmo. Quando vinha a contração mesmo, daí tu faz força. Daí ela começou a fazer força e não vinha. Só que assim, gente, eu já tava assim, quase 24 horas. Então ela já tava sem força. Com sono, com fome. Eu tava muito sem força. Então eu não conseguia segurar aquela força que ela mandava eu fazer. Mas chegou um momento que eu falei, não, eu preciso aguentar no osso, ela vai nascer, eu tenho que ser forte, eu tenho que deixar ela nascer. Só que, na verdade, eu tinha que ter feito mais agachamentos no banho. Os agachamentos, era horrível, porque era bem quando vinha a contração, mas eu tava firme e forte ali, decidindo que eu ia ter que fazer. A Kaone foi bem guerreira. Descer. Eu tentei, me acalmar o máximo que eu conseguia, mas eu tava meio agoniada, é normal. E ali eu tinha que ter feito mais, mas aí a doutora disse pra mim fazer força, eu fiz e ela nasceu. Estourou tudo. Ela teve Eu tive... Dilateração. Não? Dilaceração. E é uma coisa assim, eu não lembro o nome, nível 2. Colocar.
aqui, que era nível 2, a doula falou que parecia um nível 3, porque arregaçou foi tudo. Ela tava bem ali na hora que a médica tava costurando, enfim. Tomou 5 pontos, né? Fez Mas 5 assim pontos. que ela saiu, ai, foi um alívio, agradeci tanto a Deus. E ver o rostinho dela, o chorinho Ai, dela, muito meu linda. Deus, Ela é era muito bem linda. branquinha, agora ela tá mais escurinha, mas ela tava bem branquinha, assim. E bem gostosinha, Conta do não líquido se também. acalmou. E, ai, gente, melhor sensação do mundo ali. Foi um alívio mesmo, que ver que minha princesa tava bem. E eu achei interessante, assim, que na hora que a Aurora nasceu e que a doutora ali, enfermeira, não sei, enfim, botou a Aurora no colinho da Cal, assim, pele a pele, né? Porque aí ela disse, ela vai ficar 1 hora aqui contigo pela pele, depois a gente vai encaminhar para fazer o procedimento. Eu olhei assim, estavam todas as enfermeiras olhando, sabe? Quando nasce um bebê, elas ficam olhando. E nós falando palavras de carinho para Aurora. Positivas, né? Seja bem-vinda, te esperamos bastante, né? Falando coisas assim pra Aurora e do lado assim, a roda tava todo mundo olhando, porque quase foi um parto humanizado, né? Porque tava todo mundo tava perto. um monte de gente, mas eu nem vi quem tava. A doula tirou foto, a gente filmou, depois a gente vai passar ali pra vocês assistirem. Foi bem legal, bem emocionante, muito emocionante. A gente não pôde filmar mesmo os momentos lá, e até porque, gente, tava com dor e, a última coisa que... A mãe até que tava meio querendo gravar, mas não podia muito lá no hospital. Mas a gente tirou umas fotos e eu vou deixando aqui. Mas foi isso, a gente foi encaminhada logo pra maternidade, a mãe tava bem cansada e eu deixei ela deitar, descansar. Depois que a neném nasceu, me deu um pico de energia, que eu queria ficar ali com ela. E a mãe esgotou total a energia dela, tava bem cansada. Daí eu disse pra ela deitar lá naquela maca, quando a gente esperava ser encaminhado pra maternidade. E depois a gente foi, e lá foi tudo certo. A gente foi bem atendido lá na maternidade. A gente tava dividindo o quarto com mais 2 mamães e os bebês. Mas foi assim, tranquilo, um chorava, o outro chorava, mas depois... Os procedimentos lá foram um pouco demorados, assim, né? Tem que encaminhar a gente pra maternidade, enfim, mas é por todo um protocolo que tem, né? Do hospital, todo um procedimento. E, na verdade, parto normal é 24 horas, eles liberam pra casa, né? Dão alta se der certo, se acontecer tudo certo com o bebê e com a mamãe, né? No caso, graças a Deus, não tinha febre, não tinha nada, né? Tava tudo normal, certo. Tudo certo, e a gente foi liberado. Só que não fomos 24 horas porque a gente internou, ela ganhou a Aurora às 3 da manhã, né? Então ia ser humanamente possível. Mas liberaram nós 15 para 1 da tarde do outro dia, da terça-feira. Não, da quarta-feira. Da quarta-feira. Demorou um pouco pra... Daí esses procedimentos são um pouco demorados. Eles deram alta de manhã, bem cedinho, mas os papéis ali pra gente ir embora mesmo demorou. Aí a Aurora tomou vacina. Ela tomou vacina. Eles vieram avaliar a Cauane, eu acho que 3 ou 4 vezes. E o Nenê também, e a Aurora também. A gente deu um banho nela lá. Fez teste do pezinho, encaminhou a carteirinha de vacina dela. Eu fiz a certidão de nascido vivo dela, né? Teve que ir lá buscar. E assim, minha recuperação tá sendo bem tranquila. Depois a gente vai fazer um vídeo da primeira semana, como foi, né? Essa adaptação da Aurora. Sim. Mas assim, deu tudo certo. Eu não senti tantas dores. Eles estavam me dando remédio de hora em hora. Levavam o remédio lá pra mim tomar. Também a alimentação bem certinho no horário, mais ou menos, né? Ali. Eles dão um café da manhã, almoço e janta. E tem bolachinha lá pra gente comer durante o dia, assim, que tiver fome. Mas foi bem tranquilo. Passou rápido, né? Assim, passou rápido até. Mas então é isso, pessoal. Foi esse o relato de parto. Se você tá nesse processo aí, esperando seu bebê, fique tranquila, não fique ansiosa, vai chegar a sua hora do jeitinho que Deus quiser que seja, vai dar tudo certo. A gente fica ansiosa, louca pra conhecer, já não aguenta mais estar grávida, mas a gente tem que respirar fundo e manter calma, que quanto mais nervosa a gente fica, parece que mais demora.
E aí, quando a gente relaxa, respira fundo e dá tudo certo. A gente acha lá na hora que quer desistir, que não quer mais isso, mas não tem o que fazer. Tem que ir até o final e tem que criar e coragem e a pessoa que tá junto também tem que dar incentivo, né? Tem Você é que ser corajosa, forte. você consegue, Tem você que é ajudar, forte, você porque pode. a gente tá num momento ali muito vulnerável, a gente nem tá no mundo, naquele mundo ali, né? A gente tá bem fora da casinha, mas faz parte do processo e tudo passa, cada fase é uma fase. Depois a gente Caminhão novo passando. Depois a gente sente muita falta, né, de cada processo. Mas é isso, pessoal. Foi esse o meu relato, nosso relato de trabalho de parto, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Então fiquem aí com esse vídeo e até a próxima. Beijos. Beijo, tchau.